Onde houver desconfiança, ai do amor. Esse destaque eu marquei ontem. Assim que nós entramos lá na igreja no Baracho, o irmão Raimundo ele estava cantando um hino que tem essa frase: onde houver desconfiança, ai do amor. Aleluia, precisamos ter confiança, né? Amém. Boa noite com Jesus, Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Tadeu, né, pela confiança de ceder o púlpito aqui mais uma vez. Eu quero falar algo que eu pensei hoje de manhã. Os irmãos já podem ir achando a escritura, mas hoje de manhã eu pensei sobre a obra de Deus aqui em Sobral. Então eu lembrei disso aqui. Se você é contra a obra de Deus, as decisões que são tomadas, Deus não vai permitir você permanecer. Deus não vai permitir uma pessoa que é contra a obra de Deus. As decisões que são tomadas, eu lembro que, eu não sei qual foi o ano, mas antes de nós começar o trabalho aqui, nesse local, a igreja tinha outro terreno, né? Que era ali do outro lado. E o pastor Tadeu fez um negócio para que a gente... Fez um negócio com o irmão, eu acho. E o trabalho foi começado aqui. Lá a gente trabalhou algumas vezes lá no terreno lá, mas nunca ia para frente. Aí o pastor Tadeu trocou o terreno e a gente foi começar aqui. No dia que a gente foi começar aqui, veio um irmão, e a gente tinha algumas pessoas aqui já, e ele chegou assim na moto, e ele olhou e falou assim: é aqui que é o terreno, né? 6 por meia dúzia. Balançou a cabeça e foi embora. Complementando, diga-se de passagem, uma pessoa que só sabia criticar. Irmãos, quem só sabe criticar, não faz nada, não ajuda em nada, é contra tudo, todo o tempo. Ele balançou a cabeça e saiu na moto dele e foi embora. Só que ele não está mais aqui, porque ele demonstrava claramente que ele estava contra a obra de Deus, contra as decisões que eram tomadas pelo pastor, pela direção da igreja. Então, se nós queremos ser abençoados, irmãos, nós devemos estar do lado e não contra. Amém. Então, parabéns ao pastor Tadeu, né? A gente veio ontem aqui, aí ele falou que agora é uma igreja saborosa, né? Ele falou que... Lembrando do saudoso irmão Zé Paulo. O irmão Zé Paulo dizia que era uma casa saborosa. E eu falei que portão bonito, pastor Tadeu. Ele falou, agora está uma igreja saborosa, né? Então, a gente viu que Deus... Ajuda aqui, irmão. Desceu aqui. Deus está nesse negócio, né? Aleluia. Deus tem abençoado, eu fico feliz por isso. Nós vamos ler a palavra onde foi anunciado. Todos já marcaram, né? Lá em Itapajé nós esquecemos sempre de avisar, mas aqui fica bom que todo mundo já acha, né? Mas quem não tiver achado, essa escritura fica no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha,
E ele chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um bocado de água que beba. E indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, lembramos que o irmão Bruno diz que qualquer um pode abrir a palavra. Qualquer um que sabe ler pode ler a palavra, Senhor. Mas somente o Espírito Santo é que pode revelar ela aos nossos corações. Pedimos que o Senhor faça assim, meu Deus. Nós temos muito a agradecer, Senhor. Agradecer por esta igreja, por este templo aqui, por estas pessoas fiéis. E agradecer principalmente, Senhor, pela vida eterna. Porque o forte do Calvário, meu Deus, é a vida eterna. Nos ajude esta noite, Senhor. Como o irmão orou no começo pedindo para o Senhor ajudar a tua igreja. Aumenta a nossa fé mais um pouquinho, Senhor. Cremos, Jesus, que vindo aqui nós estamos colocando mais um tijolinho na nossa construção. Cada vez que nós viemos, em nome de Jesus. Amém. O Abraão pediu para mim. O Abraão pediu para mim apresentar a minha comitiva, né? Então, a Loura e o irmão Garcia já estavam aqui. Aí eu vim, a Vitória também já estava aqui. Aí eu vim com os outros, né? O irmão Daniel veio e também a minha família: Josué, Caleb, João Wesley e Adriana. Não precisa mais apresentar, mas só lembrando, né? Glória a Deus. E enquanto eu estou lembrando, eu reforço mais uma vez o pedido do irmão Daniel, do pastor Tadeu, para que os irmãos não esqueçam do nosso irmão Antevaldo, do nosso amigo Antevaldo. Glória a Deus. Provavelmente ele estaria aqui com a gente aqui se ele não estivesse doente. Vamos entregar a mão de Deus, sabendo que o nosso Deus é capaz de ajudar. Aleluia. Eu vou ler alguns parágrafos na mensagem: esteja certo de Deus. Aleluia. Onde nós lemos, irmãos, esta noite, eu até tentei pegar a mensagem de Elias e a comida oferecida, que ela fala também desse assunto, mas eu não consegui. Mas o irmão diz que era um tempo de crise, e a crise, ela é um reflexo do pecado. Aleluia. A crise é um reflexo do pecado. E no tempo de crise, não sofre só os que são ímpios, mas sofre também aqueles que são de Deus. Todo mundo está sofrendo. Aleluia. E o sofrimento na vida de um cristão, muitas das vezes, ele acontece para que a gente não venha estar consolado ou conformado com este mundo. Tem que haver um desejo de deixar este mundo aqui para viver em uma dimensão melhor. Então, esta viúva, sem dúvida alguma, ela era uma pessoa especial. Amém? Para que Deus enviasse em sua casa um homem como Elias, ela tinha que ser uma pessoa especial. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a mensagem de Elias chegou em nossa casa. E esta mulher, ela era uma mulher de muita fé. O Bruno diz na mensagem de Elias e a comida oferecida que ela perdeu o seu marido
E ela não correu logo atrás de outro, mas ela permaneceu criando o seu filho, e ela permaneceu servindo ao Senhor. E por causa do pecado, Jezabel, de Acabe, ela foi atingida pela seca, pela crise que é o reflexo do pecado, disse o profeta de Deus. Aleluia! No parágrafo 80 desta mensagem, esteja certo de Deus. Esta pobre mulherzinha, ela conhecia que era Deus. Aleluia! Enquanto a botija foi secando, e as circunstâncias pioravam e pioravam todo o tempo. Aleluia! Porém, era Deus o que permitia que assim fosse. Ele simplesmente ama fazer isso. Aleluia! Deus ama fazer estas coisas. Ele ama pôr sua fé à prova, para ver como é que você reagirá. Aleluia! Então hoje estamos todos bem. Amém? Todos estão bem? Levante a mão. Todos nós estamos bem, porque nós estamos com saúde, porque nós estamos dando conta de pagar as nossas dívidas. Mas Deus pode deixar que alguns aqui entrem em alguma prova, para ver como que nós vamos reagir. Ele permitiu que se ore, aliás, Ele permite que se ore por você, e lhe unja com óleo, e logo lhe faz sentir pior. E logo diz ao inimigo, vá prestando atenção como que Deus faz, para que você não venha chamar Deus de diabo. Ele permite que seja orado por você, e seja ungido com óleo, e logo permite que você se sinta pior. E logo diz ao inimigo, que é Satanás, prove-o, para ver se ele tem fé. Prove-o. Eu sei que ele crê em mim. Aleluia. Bendito seja Deus pelos séculos. Ó Deus, coloque-o em prova. Eu sei que ele tem tomado minha palavra. Deus falando, né? Eu sei que ele tem tomado a minha palavra. Poderia ele dizer isso acerca de você? Poderia ele dizer isso acerca de você? Você tem tomado a palavra dele? Assim foi como ele se expressou acerca de Jó, dizendo: faça o que quiser com ele, porém não tome sua vida. Aleluia. Eu sei que ele me ama, e ele tem oferecido holocausto, ele cumpriu os seus requisitos, e tem feito tudo que ele disse que fizesse. Ele crê. Agora passe-o sobre brasas, se quiseres. Ele lhe tirou tudo, porém Deus duplicou quando devolveu. Certo, ele o fará. Ele põe nossa fé à prova para ver se nós realmente cremos que ele é Deus. Aquela mulherzinha não duvidava, dizendo: tenho orado. Aleluia. Você tem orado? Você tem uma causa na mão de Deus? Porém eu sou uma indigna gentia. Como você sabe, Jesus falou dela na Bíblia. Ele disse: por acaso não havia muitas viúvas nos dias de Elias? Porém a única que ele foi enviado era uma gentia. Há muitos crentes por aí, mas Elias foi enviado para você. Aleluia. Ele foi enviado à sua casa. Ele veio com a cinza do Senhor para você. Você é uma pessoa especial. Aleluia. Então, como você sabe, Jesus falou dela.
Ele disse, ou melhor, ela disse, tenho orado. E possivelmente, enquanto ela via aquele último pedaço de torta, vamos imaginar por um momento, irmãos, esta condição. Vamos meditar. Vamos voltar a nossa mente para essa condição, ou para aquela condição que esta mulher, que esta serva de Deus enfrentava. Tudo parecia estar acabado. Aleluia. Glória a Deus. Deus provando a fé dela. E ela orando. Aleluia. A oração é importante. Mas a nossa oração não é um tiro, né? Por isso que nós temos que perseverar na oração. Tem pessoa que, assim, se você ora hoje e recebe amanhã, se a gente orasse hoje e recebesse amanhã, ou se a gente orasse agora e recebesse mais tarde, então nós teríamos era um empregado. A gente era só pedindo e ele fazendo. E nós nunca iríamos ter fé. Nós nunca podíamos ter fé se fosse assim. Eu peço aqui, Deus me dá aqui. Eu peço hoje, Deus me dá amanhã. Mas é importante nós perseverar na fé. O Bíblia diz que ela orava e orava, mas tudo ia ficando pior. E ela via aquele último pedaço de torta, a morte estava a umbral da porta, um bocado mais, e ela e seu filho morreria. Posso ver como ela orava toda noite. Toda noite. Não só 1 minuto, 2 minutos. Ela orava mesmo. Amém. Aleluia. Vai chegar a hora que você vai orar mesmo. Você agora está cansado. A gente vai orar, é uma canseira, o joelho dói logo bate o sono. E tem uns que deixam para orar só depois que faz tudo no mundo, né? Que vai orar. Aí é que está cansado mesmo. Mas a gente passa, a gente vai passando, a gente vai caminhando. Mas chegará uma hora que você vai ter que orar mesmo. Você vai entrar em uma situação, cada um de nós vai entrar em uma situação que vamos ter que orar mesmo, colocar o joelho no chão e pedir a Deus com fé, com força, com perseverança. Como ela se encontrava aqui, era o último bocadinho que tinha. Orava a noite toda, enquanto as folhas da janela se batiam, e a terra estava sedenta, e as pessoas choravam, gemendo pelas ruas. Ela caminhou pela casa, logo olhou seu pequeno filho, com os seus pequenos pijamas, como os seus pezinhos aparecia, e viu com suas próprias mãos, estava se enrugando. Caminhou várias vezes, dizendo para si mesmo, eu sei que Ele é Deus. Aleluia, e eu tenho feito toda a minha confissão. O profeta disse, você tem que fazer toda a sua confissão. Amém. Deus vai te ouvir. Aleluia. Deus vai te responder. Aleluia. Mas você tem que passar por esse caminho. Fazer toda a sua confissão. Aleluia. Entrechar tudo no altar. Amém. Entregar tudo na mão dele. Ninguém engana a Deus. Aleluia. É impossível de enganar ele. Aleluia. Dizendo para si mesma, eu sei que Ele é Deus. E tenho feito toda a minha confissão. Tenho feito exatamente o que Ele tem requerido de mim. Exatamente. Oh, aleluia. Eu estou tão somente pedindo por nossas vidas. Aleluia. Não estava pedindo casa, não estava pedindo carro, não estava pedindo fazenda, não estava pedindo empresa. Nesse momento aqui a pessoa esquece de tudo. Aleluia. Era pela vida, para a sua glória. Deus a estava observando. Aleluia. Então nós temos que pensar nisso, né? Estamos aqui, ó. Estamos aqui embaixo. Algo aqui embaixo está acontecendo.
Mas quando algo está acontecendo aqui embaixo, diz o profeta, algo está acontecendo lá em cima. Então nós estamos aqui, mas temos que saber, Deus está ouvindo a nossa oração, Deus sabe o nosso coração, Deus sabe o nosso interesse pelas almas, Deus sabe como que nós tratamos a obra de Deus, Deus está vendo, aleluia, Deus estava observando, Deus observa como nós tratamos uns aos outros, irmãos. Amém. O profeta diz, trate todo mundo bem. Amém. No entanto, os outros se encontravam tendo um grande baile, tratando de se embelezarem, tendo programas modernos de televisão, correndo com o mundo. Porém, aquela mulher se encontrava a sós com Deus. Aleluia. Encontre-se a sós com Deus uma vez e você verá os resultados. Aleluia. Com certeza você tem essa experiência. Quando você encontra-se a sós com Deus, aleluia, algo tende a acontecer. Amém. Coisa maravilhosa. Uma dizia outra mensagem, uma viúvinha daquela, pobre, necessitada, a ponto de morrer, mas com um Deus grande, amém, que estava secando o riacho, que estava dizendo para os corvos, não leve mais comida para Elias. E o engraçado, irmãos, sobre essa história que nós lemos, não tenho tempo para falar isso, mas Deus mostrar isso na palavra para a gente, Eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Amém. Homem de Deus, irmão, não discute. Homem de Deus não está atrás de grandes coisas, não, está atrás de fazer a obra de Deus. Elias não discutiu, é uma viúva para te sustentar. Muitos dos chamados homens de Deus não teriam coragem de fazer isso. Queria um empresário, queria algo grande, extraordinário, Mas esse é outro assunto. Agora posso ouvir uma voz, depois do amanhecer. Uma voz que ele fala e lhe diz, saia fora e consiga 2 gravetos. Tem notado como é que a Escritura diz? 2 gravetos, a cruz. Ela tinha farinha e o azeite, porém ela agora tem sido chamada a atuar. Não importa que tanto você tenha de farinha ou de azeite, você tem que atuar. Aleluia. Deus tem que deixar alguma coisa acontecer com você e comigo, para que então a nossa fé possa atuar. Amém? Porque senão é uma fé morta. Se não tem nenhuma atitude de fé, que fé é essa? É morta. Se não tem obra, se não tem ação, se não tem nenhuma atitude. O profeta disse, ela tinha farinha e azeite, mas agora Deus chamava para atuar. Não importa tanto de você de farinha que você tem ou de azeite, você tem que atuar. Sacrifício pessoal. 2 cavacos, naqueles dias não tinha nada melhor para fazer fogo. Nessa forma, quando você toma um pau de lenha e o põe na metade e outra forma de cruz, você os acende no meio, assim é como os índios fazem suas fogueiras. E eu tenho feito esta classe de fornalha durante toda a noite, simplesmente pondo um pau de lenha em forma vertical e outro horizontal, e empurra à medida que vai se queimando, fazendo aquele foguinho que a gente faz, Aqueles 2 paus formavam uma cruz. A Bíblia diz 2 paus. A voz lhe disse, saia fora, consiga 2 cavacos. Ao mesmo tempo ali na montanha havia uma voz como de um trovão, que veio ao profeta e lhe disse, vá até a cidade. Amém. Aleluia. Glória. Irmãos, a gente tem que crer que Deus está ouvindo a nossa oração. Deus faz como Ele quer, mas Ele que está ouvindo a nossa oração, Ele está. Nós não estamos vindo aqui às quartas-feiras, nós não estamos lá em nosso quarto, lá em nosso lugar de oração à toa, não. Deus está ouvindo. Amém. Aleluia. Você tem que perseverar.
Talvez você está orando por uma coisa há muito tempo, mas vamos tomar base nessa mulher aqui. Ela orava, nada acontecia, mas o profeta está dizendo aqui, ó, Deus começou a trabalhar. Amém. Aleluia. E eu tenho ordenado, ó Deus, ambos estavam obedecendo. Algo estava acontecendo. Ambos estavam obedecendo. E quando ambos obedecem, irmão, algo tem que acontecer. Se os pregadores pregam a palavra, aleluia. Se os pregadores pregam a palavra, e o homem recebe, e põe por obra, algo tem que acontecer. Amém. Se Deus vem aqui, e usa o pastor, usa o irmão para trazer a palavra, se você colocar em obra, se você obedecer, algo tem de acontecer. Amém. Aleluia. E se você é um pecador, você necessita ser salvo. Se encontra enfermo, você necessita ser curado. Pois Deus tem prometido, se nós estamos certos de Deus, aleluia. Tão certo como Ele é Deus, Ele tem que guardar a sua palavra, certo? O mandamento era, vá à cidade, porque eu tenho ordenado uma mulher viúva. Uma visão veio ao profeta, e ele começa a se ver caminhando, e ele não sabe para onde se dirige, e tampouco faz alguma diferença, ele simplesmente estava obedecendo. Aleluia, isso é o que importa. Ela não sabia onde poderia encontrar lenha, porém ali fora se encontravam os 2 paus de lenha, e ela saiu fora, e olhou ao redor e exclama, oh, que calor! Ela podia ouvir o reboliço da cidade, podia ouvir aquela gente licenciosa, regressando, gritando, bebendo seus licores, e fazendo todas essas coisas. Ela olhou ao longo da rua sem ver nada, logo encontrou um pau, parte da cruz, sacrifício próprio, e ela encontrou outro pau, e quando pegou o segundo pau, oh, quão triste deve haver sido, a morte achegando-se à porta. A única coisa que os separava da morte era aquele bocado de pão. Isso era tudo. Porém, em algumas ocasiões, é exatamente meio da tristeza é que podemos ouvir a voz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando você está triste, quando você está passando pelos seus momentos difíceis, e muitas das vezes você vai orar, aleluia, e você não ouviu a voz literalmente de Deus, mas você ouviu a voz no seu coração. Você levanta dali da oração, sabendo que você tem a resposta. Amém. Aleluia. Você não ouviu a voz, mas você ouviu a voz do coração. Deus falou com você. Aleluia. O profeta diz aqui, ó. Então, ó, é exatamente em meio da tristeza é que podemos ouvir a voz. Depois de haver recolhido o segundo pau e se caminhava para a sua casa, uma voz chegou até a porta que dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus. Ela se voltou para olhar, sustentando em suas mãos os cavacos, tendo já amassado a farinha e o azeite. Ela havia pensado em tê-lo preparado, e assim, com o Espírito e a palavra têm que ser amassados, serem postos sobre a cruz do sacrifício, para negar tudo aquilo que contradiga o que você tem pedido, correto. Já o tenho amassado, agora sairei e recolherei a lenha. Foi então quando ouvi uma voz que lhe dizia: rogo-te que me tragas um pouco de água em um vaso. Ela se volta e se encontra com um homem em sua porta, um homem com as maçãs do rosto saliente, com barba, com sua cabeça calva, olhando através da porta, vestido com peles de ovelhas. Seu parecer era de um venerável ancião. Ela disse consigo mesmo: repartirei a minha água com ele. Aleluia. Água de vida.
você está desejoso de reparti-las. Glória a Deus. Você tem a água? Você tem a água da vida? Você veio a Cristo e diz: quem vem a mim tem a água. Agora você vai reparti-la? Você vai levar a outros? Aleluia! Reparti-las com qualquer pessoa, falar a qualquer um, de ir a qualquer parte. Senhor, permita-me um momento. Enquanto ela regressava com a lenha, a voz ressoou novamente dizendo: rogo-te que com a água me traga também um bocado de pão em tua mão. Pão de vida, água de vida, seriam de vida, tão logo que se terminasse, ela morreria. E agora, né? Temos fé, e agora? A voz disse: traga também um bocado de pão. Aleluia! Ela recordou sua tristeza, por certo, disse: Senhor, algo como isto, você é uma pessoa diferente do que eu havia visto. Quando você fala, você parece estar certo do que está dizendo. Porém, eu não tenho suficiente farinha. Apenas tenho um punhado de farinha e umas gotas de azeite. O acabo de amassar, e agora eu ia assar com essa lenha. Penso em comê-lo com meu filho e logo morrer, já que isso é tudo que tenho. Logo o que ouvimos a seguir é: prepara para mim primeiro. Prepara para mim primeiro. Deus primeiro. Aleluia, irmãos. Muitas das vezes deixamos Deus por último. Deus primeiro, aleluia. Não importa o que as pessoas digam, não importa quem seja, não importa o que for, não importa a evidência, ou quão escuro pareça, não importa o que seja, tome a Deus primeiro. Ele repete: tome a Deus primeiro. Aleluia, tome a Deus primeiro. Primeiro do que o seu filho, primeiro do que a sua filha, primeiro do que o seu emprego. Tome a Deus primeiro. Aleluia, glória a Jesus. O doutor diz que já não há cura para mim. Tome sua palavra primeiro. Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tome a Deus primeiro, não importa. Aleluia, aleluia. Tome sua palavra primeiro. Eu sou um pecador empedernido. Sou uma prostituta, sou um jogador, sou um bêbado. Seja primeiro a palavra de Deus. Aleluia. Se vossos pecados forem como escarlate, se tornarão brancos como a neve. É a palavra de Deus. Você tem que crer, irmão. Você tem que crer, irmã. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Foi falado lá no Riacho Verde: o sangue é para os que querem. É mesmo que dizer para os que crêem. Porque se você não crê, não serve para você. Aleluia. Glória a Jesus. Mesmo seus pecados sejam como escarlates, brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, se farão brancos como a lã. Deus é primeiro. Vai, traga-me um bocado de pão primeiro. Traga-me tudo o que tens. É difícil, irmãos. Eu posso vir aqui e pregar. Você pode ler na sua Bíblia aí. Nós podemos falar e podemos ouvir os outros falar. Mas nós sabemos que é difícil. Mas se nós queremos ser abençoados por Deus, vamos tomar esta viúva aqui como nosso exemplo. Aleluia, glória a Jesus. Vai, traga um bocado de pão primeiro. Traga-me tudo o que tens. E estará você disposto a colocar tudo em suas mãos?
Você tem coragem de colocar tudo nas mãos dele? Você tem coragem, irmão, de colocar tudo na mão dele? Você tem coragem, moça, de colocar tudo na mão dele e esperar em Deus? Você tem coragem? Ou tem que ir para o mundo arranjar um homem lá fora? Entregue tudo nas mãos dele. Aleluia. As pessoas ficam perguntando: como é que está, irmão Tevaldo? Está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Aleluia. Eu creio que está nas mãos de Deus, está nas melhores mãos. Glória a Deus. E se Deus quiser começar um processo de cura agora mesmo, Ele começa no nosso irmão. Aleluia. Ele está nas mãos dele. Ele vai fazer o que Ele quiser. E assim é cada um de nós, estamos nas mãos dele. Aleluia. Nós não temos nosso destino na mão, disse o profeta. Nosso destino está nas mãos de Deus. Por isso você não sai aí saltando e pulando, dizendo eu faço o que eu quero. Não faz não. Não faz não. A gente pensa que faz, mas não faz não. Estamos nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A irmã Brana diz aqui, ó: estará você disposto a colocar tudo em suas mãos? Tem um hino assim: tudo entregarei, tudo entregarei. Como é que é o resto? Jesus bendito, tudo deixarei. 112. Aliás, 111. Minha vida, tudo que sou. Eu tenho 50 anos. Irmão Brana falando: o William Brana, estarás disposto a te entregar a mim? Filhinhos, estão vocês dispostos a pôr em suas vidas em minhas mãos? Aleluia. Você sabe o que é estar na mão de uma pessoa, né? Você às vezes fala assim: ó, eu estou nas mãos dela, eu estou nas mãos dele. Quer dizer, ele vai fazer de mim o que ele quiser. Glória a Deus. Então nós estamos nas mãos de Deus. Desejam fazer isso? Desejam fazer isso? Poderia fazê-los? Gente enferma. Se há algum enfermo aqui, se põe nas mãos de Deus agora. Diga para Deus: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Aleluia. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Se você está enfermo. Aleluia. Glória a Deus. Poderia vocês confiar em mim? Tome-me em primeiro lugar. Traga-me um bocado de pão em tua mão e um pouco de água. Ela lhe olhou, algo lhe disse dentro de si. Aquele homem sabia do que estava falando. Deus conhece aos seus. Aleluia. Deus conhece aos seus. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Jesus confia nos seus. E os seus confiam em Jesus. Ele sabe se é escriturístico ou não, se está correto ou não. Ela decidiu obedecer. Que graça. Que graça. É você decidir obedecer a Deus. Aleluia. Ninguém perde, irmão, quando obedece a Deus. Glória a Jesus. Isso é o que você deverá fazer. E no momento em que ela escolheu obedecer o que o profeta dizia, então um trovão saiu dos céus, aleluia, que quase todo homem podia ouvi-lo ouvido. Há um trovão que sai da boca do profeta, que cada pecador e cada pessoa enferma anela ouvir. Assim diz o Senhor. Quando o profeta dizia, irmãos, assim diz o Senhor para uma pessoa, a coisa estava resolvida. Porque não era ele querendo dizer assim diz o Senhor, como muitos ficam falando por aí. Era Deus nele dizendo assim diz o Senhor. Quando anelamos ouvir isso, como as pessoas sentam de frente em minha casa para dizer: venha à minha casa, minha filha tem sido aqui, minha filha tem isto, aquilo, meu pequeno filho, meu este, meu aquele. Simplesmente diga a palavra. Como poderia você dizê-lo antes que viesse a sua boca? Se você o fizesse assim, esse seria então você quem estaria falando. Porém, o que eles desejam ouvir é
assim diz o Senhor. Não adianta, irmão, a gente vir aqui e forçar, não. Forçar aqui, dizer e falar um bocado de coisa da boca para fora aqui, não. Se diz o Senhor que vai te abençoar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. As pessoas queriam que o Branham dissesse isso, né? De tanto elas ouviram o Branham falar assim diz o Senhor, elas diziam, olha, o meu filho está doente. Irmão Branham, digo assim diz o Senhor. Ele falou, não. E outra mensagem, ele falou, se eu disser, simplesmente eu dizendo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada e vocês não crerão mais em mim. Mas quando ele dizia assim diz o Senhor, era o assim diz o Senhor mesmo. Glória a Jesus. Então elas não desejam ouvir a gente falando, mas desejam o assim diz o Senhor. Ela saiu daquelas grades, porque ela estava obedecendo. Por aquelas grades mesmo, né? Ela saiu daquelas grades, porque ela estava obedecendo. Portanto aquela tristeza se quebrou. Assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, nem se diminuirá, e o azeite da botija, até aquele dia que o Senhor dará chuva sobre a face da terra. Que consolo! Igreja, irmãos, nós como cristãos devemos ser consolados, devemos viver em paz. É claro que nós não estamos falando de acomodação, porque isso é outra coisa. As pessoas às vezes se acomodam, e isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas estamos falando que nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um consolo para o crente. Não podemos viver desesperados. Aleluia. Ela preparou a torta e entregou ao profeta. Que fé, irmãos. É uma fé que nós precisamos. Amém? É uma fé que nós almejamos. Sabemos que estamos longe disso, mas estamos no caminho, amém? Logo regressou e assou outra para ela e seu filho, de tal maneira que comeram e beberam o suficiente como nenhum outro naquela terra. De onde saía isso? Cientificamente, diga-me, de onde saía essa farinha? De onde estava saindo esse azeite? Como fez para conseguir aquilo naquele frasco? Como? Como explicar? O profeta diz, irmãos, Deus não se explica. Em Deus a gente crê. Irmão Branham, de onde foi que vieram aquelas comidas? O Branham disse assim, eu não sei, irmão. Talvez tenha sido do mesmo lugar de onde vieram aqueles pães para aquelas multidões comer. Veio do poder de Deus. O poder de Deus é inexplicável. Aleluia. Glória a Deus. Ela vertia aquilo. Cada manhã, ela esvaziava a panela de farinha cada manhã. E até ficar completamente limpa. Porém, no dia seguinte, quando ela regressava, ali estava novamente. Aleluia. Tome a Deus em sua palavra. Esteja certo de Deus. A melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano é ele estar certo do que está fazendo. Amém? A melhor coisa que pode existir, a melhor sensação que pode existir no ser humano, irmão, no ser humano honesto, no ser humano, né, que é filho de Deus, é quando ele está fazendo o que é correto, é quando ele está fazendo o que é certo. Aquilo dá uma segurança. Aleluia. Esteja certo de Deus. Ele é o Criador. Glória a Jesus. Possivelmente você tem perdido sua saúde. Possivelmente você tem perdido o companheirismo. Tome Deus em sua palavra. Esteja certo de que Ele é Deus. Esses tempos de escuridão, irmãos, escuridão para todo lado. A Bíblia profetiza isso, Isaías profetizou isso. Escuridão cobre os povos, mas sobre ti virá a luz. Aleluia, enquanto o Egito estava escuro, Israel tinha luz. O pastor Joaquim falou nessa semana em um programa de rádio, aqueles que vão morar numa terra prometida, eles estão na luz. O mundo está em trevas aí fora, mas aqui há luz.
Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Jesus, nós temos a palavra e a palavra é luz. Estamos sabendo por onde estamos andando, amém? Esteja certo de Deus. Esteja certo de Deus. Agora parece tão difícil. Não lhe parecerão tão escuros se você tão somente toma a sua palavra. Esteja certo de Deus, que Ele é Deus. Quando eu estive na Alemanha, vi uma pintura que me impressionou. Foi feita por um pintor alemão. E esta pintura é chamada A Terra das Nuvens. Preste atenção que eu vou encerrar aqui. Esta pintura é chamada A Terra das Nuvens. Quando você contempla a distância, você olha de longe, parece algo nublado e se vê terrível. Aquela pintura, você vê de longe, está nublado, parece algo terrível, como talvez você nunca haja visto em sua vida. Parece nuvens juntas. Isto quando você está à distância. Mas, se você se aproxima desta pintura, e se aproxima para ver de perto, a pintura muda. E são asas de anjos juntas, que estão cantando aleluias ao Senhor. Oh, glória a Deus. De longe é terrível, de longe é nublado, de longe é escuridão, mas quando você se aproxima, o quadro muda. Se você ficar muito longe de Deus, você só vai ver problemas, você só vai ver dificuldades, você vai ver diabo em todo mundo. Mas começa a se aproximar de Deus, você vai ver um quadro diferente. Você vai perdoar, você vai entender, você vai dizer, não, mas eu estou na vontade de Deus. Aleluia. Essa é a diferença. É porque às vezes nós ficamos longe, nos afastamos. E quanto mais longe a gente estiver, mais a gente vai ver a coisa difícil, né? Aí o profeta diz, quando você se aproxima da pintura, aí muda o quadro. É anjos cantando glória, aleluia ao Senhor. Amém. E se são as asas de anjos juntas, e estão cantando. De modo que às vezes são assim os nossos problemas. Né? São assim os nossos problemas. E depende muito também, irmãos, de como que nós vemos as coisas. Você sabe que tem pessoa que vê uma coisinha desse tamanho, ele já faz maior alvoroço. Coisinha desse tamanho já faz maior alvoroço, né? Vê uma coisa muito grande. O outro vê uma coisa até grande, mas ele não considera tão grande. Depende de como você está olhando a coisa. Amém. Mas é assim que é os nossos problemas às vezes. Quando você os vê de longe, parece um cúmulo de nuvens escuras. Mas tome a Deus em sua palavra e esteja certo de Deus. E se aproxime e verás que não são outra coisa senão o bater de asas dos anjos juntos. Aleluia. Então é isso. Depende muito como que você está vendo. Às vezes você vê um problema ali, e aquilo pode sim se tornar um obstáculo. Pode sim se tornar até o fracasso da sua fé. Mas se você conseguir vir do outro lado, aquilo pode se tornar em glória para Deus. Foi isso que Davi viu. Foi isso que Davi viu. As pessoas veem, estamos fracassados, estamos perdidos, não tem como nós lutar contra um gigante desse. Olha o tamanho dele, quando ele aparece todo mundo se encolhe ali com medo. Eles estavam olhando para aquele problema. Mas Davi olhou por outros olhos. E Davi disse, não, ele não é circuncidado. Meu Deus é maior. E Davi foi e lutou com ele, né? E então, em vez daquilo ser um fracasso para a fé, aquilo foi uma vitória. Amém? Os problemas, irmãos, nem sempre eles vêm para nos afundar. Eles vêm para derrotar a nossa fé. Muitas das vezes eles vêm para nos ajudar. Amém? Vamos olhar de perto. Vamos estar certo.
Esteja certo de Deus. Aleluia. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? O pastor Adil falou no encontro em Fortaleza, em 1998, numa reunião interna. Ele disse que o pastor tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Né? Cego de um olho e surdo de um ouvido. Ou seja, se você for dar ouvido a tudo que estão falando, você vai ficar sabendo demais. Não vai, só vai prejudicar. O irmão Brana, chegou alguém para o irmão Brana, eu quero falar com o senhor sobre um problema. O irmão Brana disse, irmão, eu não quero saber, não quero conversar. Mas irmão Brana, o problema é sério. Irmão, eu não quero conversar sobre isso. Mas irmão, Brana, é com sua família. Eu disse, irmão, eu não quero conversar sobre isso. Se eu for olhar para os problemas, eu vou cair. Irmão, se você só for olhar para problema, você vai cair. Se você só for olhar para problema, como é que você vê as coisas? Né? Às vezes tem que ter cuidado, né? É coisa simples, mas serve de exemplo. Né? Um dia eu cheguei aqui de moto com a Ana Luiz e a Tamires aqui. Na hora que eu fui estacionar a moto parada, eu não consegui segurar a moto. Aí de fato nós encostamos no chão. Não posso nem falar que caiu. Nem falar que levei queda. Já tinha irmão dizendo que eu tinha me acidentado. Olha o exagero. Uma vez eu caí da moto, partindo da casa do Vanderlei. Estava fazendo aquelas valetas da água, né? E tinha que passar só por cima de uma tábua. E eu fui passar e não consegui. Aí eu caí dentro da valeta e a moto ficou empendurada. Não caiu. Mas foi só isso. Né? Já ouvi dizer que tinha um dito que eu tinha quebrado uma perna. Você está vendo como é que a questão, né? E a questão daquele sábio, né? A pessoa apavorada. O rei Sol que tinha perdido todos os dentes. Ficou preocupado. Mandou chamar um sábio, né? O sábio chegou lá, majestade, isso é uma desgraça, isso é uma miséria, vai ser uma tragédia na vida do senhor. Vai morrer todo mundo, você vai ficar sozinho. O rei, mas que bicho agora. Mandou dar uma surra nele, botou para correr. Chamou outro sábio aqui. Contou o mesmo sonho, perdi todos os dentes. Aí o sábio disse, mas majestade, esse sonho é um sonho glorioso para o senhor. Esse sonho é a sua felicidade, majestade. Isso significa que o senhor vai viver muito mais do que todos os seus parentes. Para um, ia morrer todo mundo de uma vez. Ia morrer todo mundo de uma vez. E para o outro, ele ia viver muitos anos, ia ver muita gente morrendo. Você está vendo como é que nós precisamos de ver as coisas? Precisamos olhar com os olhos de Deus. Irmãos, o Bruno diz na mensagem que um pode acender a luz. Não, acho que não. Não é isso não. Não lembro qual era a mensagem. A professora da escola dominical estava contando a história. Aí estava contando que Abraão levantou a faca para degolar Isaac. A meninazinha disse, não, professor, eu estou com medo dessa história. O irmãozinho dela disse, não, minha irmã, não tenha medo não. Toda história com Deus termina bem. Amém? Você está nas mãos de Deus. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Para você não glorificar o diabo, glorifique a Deus. Jó, quando Jó perdeu tudo, nós sabemos, na realidade foi o diabo que tirou. Mas tirou porque Deus permitiu. Então Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Né? E isso aqui é uma pregação diferente. Se fosse uma pregação por aí, era só prometendo bênção, profecia de prosperidade. Aqui é dizendo que Deus vai mandar luta para abençoar a sua fé. Sua fé vai crescer. Sua fé vai crescer para ir para o reino de Deus. Aqui nós não estamos pregando para ninguém virar empresário não. Fazendeiro não. Quem quiser virar empresário, fazendeiro, estude. Faça uma boa profissão e ganhe dinheiro. Irmão, Deus não dá nada a ninguém não. Deus abençoa o seu esforço. Amém? Vamos ficar de pé?
Vou ficar de pé. Eu queria que o Mononato terminasse aqui com oração, por favor. Orando alto e firme, né? Nem que tenha que botar o microfone, como o pastor Joaquim disse, botar o microfone dentro da boca. Né? Aí a pessoa fala baixo e fala longe do microfone. Eu não tenho problema, porque eu já grito naturalmente mesmo, a distância que eu estou. Vamos orar, Deus abençoe. Feche os olhos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma pregação, Senhor Deus, da Tua palavra, da mensagem precursora da segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser como aquela viuvinha, Senhor Deus. Nós queremos dar primeiro para Ti, Senhor Deus. Ajuda-nós a dar, Senhor Deus, para Ti, Senhor Deus. Dá-me força, Senhor Deus, para obedecer a Tua palavra, para ser um crente obediente, Senhor Deus. Vem nos corrigir com a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe cada um irmão que está aqui. Já fomos pedidos, Senhor Deus, por a cura, Senhor Deus, quem está doente, quem está enfermo. O Senhor é o curador. O Senhor, Deus, multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, e Tu é o mesmo. Tu não falha. Nós Te agradecemos por tudo. E abençoe cada um, Senhor Deus, para voltar aqui de novo, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o pastor. Abençoe o pastor Antônio Júnior, pastor Antônio Dias, Senhor Deus. Abençoe a igreja ali no Tapajé. Abençoe todos os pastores, Senhor Deus, que prega esta mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estava fora do microfone. Estava fora do microfone.